realidade contraditória, super contraditória que a gente vive no Brasil. As pessoas no Brasil, o que acontece com elas? Elas não conseguem emprego porque elas não têm experiência e não conseguem experiência porque elas não têm emprego. Eu vou falar pra você aqui o que tem mais de contraditório nessa história toda. Eu faço parte de alguns grupos de empresários aqui do Brasil, inclusive para pessoas que prestam serviço para fora e etc. Não importa qual roda de empresários você vai participar, com certeza você perguntando quais são os maiores problemas da empresa hoje, qual o problema que é a maior dor do empresário, qual o problema que ele mais gostaria de responder, eu tenho certeza que 90% dos empresários vão responder que o maior problema deles é RH. Mais especificamente, mais do que RH, o maior problema deles é contratação. É muito difícil contratar gente. Muita gente acha que é muito difícil se inserir no mercado de trabalho, muita gente acha que é muito difícil conseguir uma vaga, e eu posso garantir para vocês, isso não é verdade. Acham que o mercado está saturado? Eu posso garantir para vocês que o mercado está saturado de pessoas incompetentes. O que você precisa conseguir fazer com maestria é fazer uma venda de qualidade do produto mais importante que você tem, que é você mesmo. Existem erros que são aparentemente simples e que podem te fazer ser completamente ignorado pelas empresas que têm as melhores vagas no mercado. Aquela época em que os recrutadores divulgavam as melhores vagas abertamente acabou. Hoje o que a gente mais tem dentro do próprio LinkedIn são as vagas secretas. Hoje, a maioria das vagas, só 35% da gente acredita que 35% das vagas sejam divulgadas no LinkedIn. Por quê? O que acontece? A maioria dessas vagas são absurdamente caras. Você fazer o anúncio de uma vaga é absurdamente caro. Então, o que os recrutadores fazem? Eles escondem vagas. Geralmente, eles colocam uma vaga ou duas vagas por área, vincula lá para o site da empresa. Então, tem muito mais vagas no próprio site da empresa do que vagas divulgadas. Outra maneira que os recrutadores usam bastante para conseguir achar pessoas com recrutamento passivo da parte do candidato. Como que isso acontece? Os recrutadores vão atrás dos candidatos que interessam a eles. E aí, logicamente, para você ser achado por esses recrutadores, você precisa ter o melhor perfil possível do LinkedIn. Para quê? Para conseguir se vender para esses caras. Hoje, para você ter uma ideia, a gente já fez uma enquete entre os nossos alunos e 70% dos alunos conseguiram vagas porque foram achados por recrutadores. E eu sei que isso parece o mais contraintuitivo possível, porque a gente é educado, né, para distribuir currículo. A lógica é essa. Ah, nossa, tem muita gente que entra em contato comigo. Ah, eu distribuí não sei quantos currículos e não consegui uma vaga. Por quê? Primeiro que processo seletivo, ainda mais processo seletivo para a Europa, não é para você ser um metralhador, não é para tirar para tudo quanto é lado. Geralmente quem fala muito isso é quem tá tentando trainee. Putz, mas eu tentei trainee para 30 empresas. Por isso que você não passou. Lógico. Por quê? A maioria das pessoas não se preparam o mínimo para processo seletivo. Elas se preparam para tudo que é muito importante na vida delas, para o casamento, para o vestibular. Mas se você perguntar pro cara se ele se preparou para uma entrevista numa grande empresa da Europa, ou até no Brasil mesmo, o cara não se prepara para a entrevista. E aí, o que acontece? A pessoa não passa. As empresas hoje, o mínimo que você tem que fazer para participar de um processo seletivo, seja nacional ou internacional, é saber o que a empresa faz. E a maioria das pessoas não fazem isso. O que você precisa entender? Cara, fazer o seu dever de casa. Fazer o seu dever de casa é o mínimo. Lembra que, no caso de uma empresa estrangeira, o que você quer? Você quer que um cara te traga do outro lado do mundo. Pô, você não sabe o que a empresa faz. Você atendeu o recrutador, não sabe nem de onde que ele é, não sabe nem quem tá falando. Tipo, beira o absurdo, sabe? E aí você também se candidata para o processo seletivo nacional aqui, pô, que você nem tá interessado, que você nem quer saber da empresa, se queima duas vezes. Isso não é interessante. O que você tem que fazer para ter qualidade, né, na sua candidatura é você se interessar pela empresa que você está se candidatando. Realmente se dedicar àquele processo seletivo. Que é o quê? Pesquisar sobre a empresa. Eu tenho uma aluna que ela falou o seguinte para mim, ela falou, cara, tô fazendo muitas candidaturas. Eu falei, cara, o que são muitas candidaturas? Eu tô fazendo mais de 10 por semana. Eu falei, pô, mas quantas são boas? Para você saber o que é um número bom de candidaturas, você tem que mixar duas coisas. O que é um número de candidaturas que você consegue fazer com qualidade? Eu te indicaria fazer 5 candidaturas por semana. Isso é um número bom, 5 candidaturas por semana. Pô, mas só 5? Acho que eu consigo fazer 20. Eu duvido que você consiga fazer 20 candidaturas boas por semana. Por quê? Porque você tem que pesquisar sobre a empresa, você tem que pesquisar sobre as pessoas que trabalham na empresa, você tem que entender como que tá aquele setor
no país que você quer ir. Você tem que entender qual que é o cenário que aquela empresa vive hoje. Você tem que pesquisar sobre o recrutador, você tem que pesquisar sobre o gestor da sua vaga, você tem que pesquisar uma série de coisas para você fazer uma candidatura certeira. Eu sempre falo que aqui o nosso método é baseado no sniper, que é o quê? Você ir certo numa candidatura. Vai por mim, você não tem capacidade de aprendizado, de absorção suficiente para você estudar 20 empresas numa semana e saber exatamente o que você está fazendo dentro daquela candidatura. Então eu recomendo, se você fizer 5 candidaturas por semana, e cara, eu já tô te falando muita coisa aqui, que é um grande parâmetro para você ter uma noção do que você vai fazer nesses processos seletivos. Então você só vai se candidatar para 5 candidaturas por semana, tá? E 5 boas candidaturas, porque se for para fazer de qualquer jeito, é melhor que você não faça. E onde que as pessoas buscam as melhores vagas? É no LinkedIn. Hoje 93% dos recrutadores usam o LinkedIn para recrutar as pessoas. E lógico, tem aquela outra parte de vagas secretas que eles jogam não só para os sites das empresas, como também tem vagas escondidas nos próprios posts do LinkedIn. O que quer dizer o quê? Que 35% das vagas são anunciadas pela ferramenta de recrutamento do LinkedIn. E tem várias outras formas que os recrutadores também usam dentro da plataforma para divulgar essas vagas. Seja em grupos, que eu tenho certeza que você não está em nenhum grupo do LinkedIn. Entrem nos grupos do LinkedIn, nos próprios posts, nas próprias páginas dos recrutadores. Os recrutadores fazem publicações. Eu tenho certeza que você não segue nenhum recrutador hoje. Então, são coisas que você pode mudar imediatamente para já ter mais resultados do que as outras pessoas. Então, o que a gente aconselha? Que você não fique fazendo múltiplas candidaturas. A gente não vê resultado nisso. Geralmente, as pessoas que estão mais desesperadas, mais ansiosas, fazem múltiplas candidaturas e, pasmem, não conseguem nenhuma entrevista. Tem número 0 de entrevistas, porque essas pessoas não conhecem a estratégia certa. Eu conversei com alguns alunos que entraram na mentoria e conquistaram as melhores vagas no Brasil para saber o que fazia diferença na contratação deles. Que é óbvio, né? Se a gente aprova aqui pessoas para 30 países diferentes, para Alemanha, para França, para Noruega, para Escandinávia, para Holanda, para o Reino Unido, se a gente aprova pessoas para esses lugares que são desafios reais, com entrevistas internacionais, com processos seletivos, fuso horário diferente, enfim, uma estrutura diferente, que exigem outra língua, imagina o que a gente não faz no Brasil. Então, uma coisa que as pessoas descobrem muito na mentoria é que às vezes elas não queriam imigrar, às vezes elas só queriam, receber um salário decente no Brasil. Então o que acontece muito é, a galera chega aqui, consegue um salário melhor e depois desiste de imigrar. Então eles ficam assim, o cara tá ganhando 30 mil no Brasil, por que ele quer ir embora? Tem gente que continua a jornada e vai conseguir vagas fora, mas tem gente que simplesmente desiste dessas vagas internacionais e fica só com as vagas no Brasil, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.